Olá, gente. Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva na nossa plataforma no YouTube. Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Gente, nos últimos 3 vídeos eu estou falando só sobre atualidades. Eu falei que nosso canal aqui, ele traz conteúdos relacionados a temas diversos, como da filosofia, da sociologia, da história, da geografia e da política, da economia, do país e do mundo, e atualidades também relacionadas a esses temas aí, tá? Então, se vocês observarem no arquivo do canal, eu venho nos últimos 3 vídeos desse ano, 2025, eu venho falando mais sobre atualidades, principalmente da política trumpista, a política de Donald Trump, que é o novo presidente dos Estados Unidos, que não é tão novo assim, né? Ele já governou o país, perdeu para o Biden e agora retornou à Casa Branca. Bem, e tudo leva a crer que a política trumpista vai deixar marcas indeléveis, né? Marcas indeléveis na política americana. Bem, eu não estou aqui para dizer que o Trump ele é um bom presidente, ele vai ser um ruim presidente, um mau presidente, porque o presidente do país, gente, ele governa para aquele país. E não, eu costumo dizer, eu disse no outro vídeo, vou dizer agora, o Trump ele foi eleito. Ele foi eleito pela democracia americana, ele foi eleito pelos cidadãos americanos para representar os interesses dos Estados Unidos. Então, toda a ação, toda medida que o Trump toma, aos nossos olhos, que estamos de fora, né, nós fazemos parte de uma outra nação, parece arbitrário, parece radical, mas ele está representando o povo americano, o povo norte-americano, né, no caso, o povo estadunidense. Então, não é importante sempre ressaltar, para a gente não ficar com aquele olhar etnocêntrico, aquele olhar sempre de fora para dentro, aquele olhar onde os outros têm que se comportar segundo o nosso pensamento, segundo nossos conceitos. E a política, julgar a economia global, julgar a dinâmica da geopolítica com um olhar etnocêntrico, né? Um olhar onde nós somos o centro e os outros são diferentes. Pelo contrário, o objetivo do canal, o objetivo nosso aqui é procurar entender. Procurar entender. Bem, já discorrendo sobre, nós temos aí, essa semana, né? Segunda-feira, para ser mais exato, você viu aí o Trump, ele adotou uma série de medidas que tem a sua marca. A medida foi aumentar a taxação dos produtos importados que entram nos Estados Unidos. Ele taxou a 25% dos produtos que entram, os produtos mexicanos, e 25% dos produtos canadenses. Lembrando, se você olhar o mapa, sempre, como eu sou professor de geografia, né, há bastante tempo, sempre eu costumo visualizar o mapa mundi antes de fazer qualquer análise. Então, se você olhar bem, os Estados Unidos ele está entre 2 países. Ele está mais abaixo, mais ao norte, você tem o Canadá, e mais ao sul, que também faz parte da América do Norte, mais ao sul quer dizer mais embaixo, né? Você tem o México. Então, você tem Canadá de um lado e o México do outro. Então, os 2 países são importantes para a economia norte-americana. Por que são importantes? Porque parte dos investimentos norte-americanos estão tanto no Canadá como no México. Tá? Antes de bombar a economia chinesa, os mexicanos eles receberam grandes investimentos, vultosos investimentos de capitais norte-americanos, somente de capitais produtivos. O que é capital produtivo? Eu costumo sempre falar uma expressão e explicar, porque é até um vício, né? É uma forma até didática de vocês entenderem. Então, capitais produtivos são capitais que geram empregos. Por exemplo, capital especulativo, que é o capital da Bolsa de Valores, o chamado o capital virtual, né? Aquele dinheiro que entra, mas não gera um posto de trabalho. Entrou bilhões, mas no momento que há a especulação financeira. Então, isso aí é um capital especulativo. Já diz especulativo porque é por causa da especulação. E é negociado geralmente nas bolsas de valores, na compra e venda de ações de empresas. Esse tipo de capital não gera emprego, não é interessante para o país. De forma de gerar emprego, gerar dinâmica econômica e tal, não é importante. Mas o capital produtivo, né, como o próprio nome já diz, é o que produz os investimentos por parte de indústria, de empresas que se instalam. Então, o México, a partir dos anos 60, a partir dos anos 70 e 80, o México recebeu vultosos investimentos do capital norte-americano. Isso é fato. Tá? As empresas
principalmente as chamadas empresas maquiladoras. O que é empresas maquiladoras? São empresas de montagem de produtos, de tecnologia e automobilístico. Grande parte dessas empresas foram para o México, porque devido a uma série de benesses, como eu já falei aqui. Que benesses são essas? As benesses com isenção de impostos, mão de obra barata, então subsídios fiscais por parte do governo mexicano. Então tudo isso atraiu as empresas dos Estados Unidos. Beleza. Você tem do outro lado o Canadá. O Canadá, alguns costumam dizer, eu já vi até em livros, que é o quintal norte-americano. O quintal, por quê? Porque, primeiro, fica ao lado, mais ao norte, e a economia canadense gira em torno da economia americana, porque recebe também, parecido com o México, recebe vultosos investimentos americanos. Tá? Primeiro ponto para a gente entender isso aí. Mas há uma característica que diverge do México e o Canadá. Primeiro, são duas economias totalmente diferentes. Segundo, no México, ele tem a questão da migração. Tem a questão da migração, onde pessoas da América Latina, da América do Sul, ao migrar clandestinamente para os Estados Unidos, primeiro se estabelece no México, que é porta de entrada para os Estados Unidos. No Canadá tem que fazer o contorno. Olha só, fica mais longe. Então, esse tipo de atividade, coiote e tudo mais, no Canadá, ele era mais raro. Era mais raro. Por que era? Porque hoje está se tornando cada vez uma prática recorrente. Né? Então, as pessoas perceberam que esses dois países, o norte, o México mais ao sul e o Canadá mais ao norte, eles são porta de entrada para os imigrantes, as pessoas que querem entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Mas não entra só produtos ilegais, gente. Analisando o nosso tema, né, nosso conteúdo de hoje. Falei da questão que os Estados Unidos, com a política trumpista, taxou os produtos mexicanos em 25%, e os produtos canadenses também em 25%, ou seja, os produtos que vão entrar nos Estados Unidos vão pagar tarifas maiores. Isso é importante ressaltar. O que o Trump quis com isso? Ele adotou essa medida através de decreto, que o presidente pode fazer isso, mas o presidente, a presidenta mexicana ligou, né, o Trump, e o primeiro-ministro canadense também ligou para o Trump, ambos conversaram, né, e essa medida, que passaria a valer logo de imediato, ela foi adiada por 30 dias, porque os dois países se comprometeram, os dois que eu falo, o México e o Canadá, se comprometeram com os Estados Unidos em intensificar a fiscalização nas suas fronteiras. Porque, segundo o Trump, tanto o Canadá como o mexicano, né, o México, era porta de entrada para uma droga que está causando terror nos Estados Unidos, que é o fentanil. Fentanil. Tá? É uma droga sintética, uma droga nova. Porque as drogas clássicas que nós já conhecemos, né, que já é falado, propalado na mídia, já está no mundo inteiro. Essa nova droga, ela causa uma dependência maior e ela causa um viciamento, né, das pessoas que usam mais rápido. Então ela tem um efeito também mais avassalador no organismo, chamado fentanil. Certo? Então esse fentanil, estendendo nossa análise, esse material sintético, vamos dizer, essa droga sintética, pode-se dizer assim, a matéria-prima dela, gente, é produzida na China. Olha, outro problema. Então, o Trump, uma forma de retalhar, retalhar que eu falo, castigar, né? Não só o Canadá e o México, que aumentou as tarifas em 25%, e aí adiou, porque tanto o México como o Canadá, eles colocaram 10 mil homens, vão colocar 10 mil homens no México, e 10 mil homens o Canadá vai colocar nas suas fronteiras para intensificar a fiscalização, para impedir a entrada, primeiro, de imigrantes, segundo, de entrada de drogas, somente o fentanil. Não podemos esquecer disso. E onde é produzida essa droga sintética? Majoritariamente, a matéria-prima dela é produzida na China. E os Estados Unidos, segundo a política trumpista, já anunciou que vai taxar os produtos em 10 a 15% dos produtos chineses que vão entrar nos Estados Unidos. Gente, eu preciso salientar
precisa entender que há uma guerra, hoje é uma guerra declarada, é uma guerra fiscal, uma guerra comercial. E o protagonista dessa guerra chama-se Donald Trump. Donald Trump. Tá? Ele está governando para os americanos. Mas isso tem efeitos, tá, gente? Isso tem efeitos, não podemos esquecer. Isso tem efeitos de todas as formas. Tem efeitos maléficos e efeitos benéficos para ambos os lados. Entendeu? Então, segundo analistas, o Trump está empurrando grande parte das economias globais, principalmente a economia desses países que ele está taxando, ele está empurrando para se relacionar com os chineses. Porque, tipo assim, você não me quer, então eu vou para outro lado. Então, analistas dizem isso. Mas é muito complexo entender. Se eu falar isso somente, vou ser muito simplista. E nosso objetivo aqui não é ser simplista, é procurar entender. Então, o México ele importa para os Estados Unidos o quê? Frutas, basicamente hortaliças. Então, essa taxação vai implicar aumento de produto, aumento desses produtos no território americano. Ou seja, no final quem paga é o consumidor norte-americano. Isso pode ter um efeito na política, nos eleitores trumpistas. Não esquecemos disso. Gente, é uma reação em cadeia. Da mesma forma, o Canadá. Então, quando você taxa, o produto aumenta de preço, o empresário que compra aquele produto, ele vai repassar aquele aumento para o consumidor final. No caso, você que compra produtos lá no supermercado. No caso, os consumidores norte-americanos. Isso é importante destacar. Bem, ampliando nossa visão aqui, nossa cosmovisão, nossa geopolítica de hoje. Os chineses, gente, eles estão, o Xi Jinping, né, que é o presidente chinês, ele falou que também vai retalhar os produtos norte-americanos, não vai ficar barato. Então, observe que é uma guerra comercial, não é uma guerra comercial, é uma guerra de taxação, uma guerra dos mercados, né? Voltamos ao protecionismo, né? Essa questão de proteger os mercados, cada um protegendo o seu. Trump não satisfeito, ele já ameaçou a União Europeia, e a União Europeia ontem estava vendo, o presidente do Banco Europeu, né, falou que eles estão abertos ao diálogo, mas se o Trump insistir em dificultar as relações comerciais com taxação, com tarifas, aumento de tarifas, eles também vão fazer a mesma coisa com os produtos norte-americanos. Olha só onde isso vai parar. Beleza? Bem, aí vocês estão se perguntando, Reinaldo, tomar um pouquinho de café aqui, gente. Onde isso vai parar? Por que o Trump resolveu fazer esse tipo de coisa? Vamos lá entender. Primeira coisa, é a plataforma de governo dele, a plataforma de campanha. Segundo, o Trump, gente, ele tem uma filosofia. Qual é a filosofia? Para aproximar, eu te retalho. Ou seja, eu faço algo de ruim que você acha ruim e você se aproxima de mim para tentar negociar. Então, fazendo isso, eu aproximo todos, até os aliados, aproximo mais. É isso que ele está fazendo com o Canadá e fez com o México. Quando ele fez o aumento de tarifa de 25%, o que os líderes do México e do Canadá fizeram? Se aproximaram mais do Trump. Ou seja, por que a economia norte-americana é tão importante? Gente, hoje ainda o maior PIB do planeta é os Estados Unidos. A fábrica do planeta chama-se China. O maior PIB do planeta é os Estados Unidos, gente. Não podemos esquecer. Embora todo o crescimento chinês, isso é inegável, a fábrica global é a China, mas o maior PIB, Produto Interno Bruto do planeta, chama-se Estados Unidos. Para vocês terem ideia, o PIB de 2024 dos Estados Unidos foi 29, se eu não me engano, trilhões de dólares. 29 trilhões de dólares. Enquanto que o PIB chinês foi 18 trilhões. Olha a diferença, 29 para 18. Quase que o dobro. Né? Não o dobro, mas a distância é abissal. Então, a China, não estou dizendo que a China não é importante, é muito importante.
mas se você for analisar direitinho, as duas maiores economias do planeta é o chinês, com uma vantagem do chinês: a China só cresce, os Estados Unidos está estagnado. E uma questão que deixa o Trump, que levou o Trump, de caso, a adotar essas medidas de proteção do mercado norte-americano, os dados. Segundo o próprio Trump, e confirmado por estatística, né, do mercado, os Estados Unidos, em 2024, ele teve um déficit, gente. Olha só, essa informação de ouro. Ele teve um déficit de 800 bilhões de dólares, um déficit de 800 bilhões de dólares na sua balança comercial. O que quer dizer isso? Quer dizer que os Estados Unidos ele comprou mais do que vendeu. E o Trump culpou. Ele culpou os chineses por causa disso. Ou seja, eles compraram mais produtos chineses do que venderam para eles. Então o Trump disse: está errado. As relações têm que equivaler, no mínimo equivaler. E tem que estabelecer vantagem. Vantagem para quê? Para os Estados Unidos. Olha só a geografia. No ano de 2024, que acabou de terminar, a balança comercial norte-americana teve um déficit. Déficit quer dizer, teve um prejuízo, deixou de lucrar. Cerca de quase 800 bilhões de dólares, quase 1 trilhão de dólares, enquanto que a balança comercial chinesa, o contrário, lucrou, teve um superávit de mais de 1 trilhão, enquanto que um teve um déficit, os chineses tiveram um superávit. Para quem não sabe o que é déficit e superávit, é a relação entre compra e venda, exportação e importação da economia de determinado país. Beleza? É importante entender isso. Então, o Trump ele quer equivaler, ou seja, está errado, nós estamos comprando, dando lucro para os chineses, enquanto que os chineses não estão fazendo a mesma coisa com a gente. Esse aqui é o entendimento do Trump. Então ele quer equiparar. E ampliando nossa análise, essa política de protecionismo, né, essa política de taxação de produtos, ele já avisou e deixou bem claro. E o próximo é a União Europeia e os BRICS. Então, já aconteceu aqui na América, no nosso continente americano, com o Canadá e os Estados Unidos, acho que com o Canadá e o México. Ele disse que vai retalhar, já retalhou os chineses, aumentar em 10 a 15% dos produtos que vão entrar no território, vai sobrar para a União Europeia. A União Europeia já se pronunciou ontem, inclusive, que eles estão abertos para conversar, para negociar, mas se o Trump resolver retalhar, eles também vão retalhar, é chumbo trocado. Em outras palavras, vai dizer, é chumbo trocado. E também ele disse que vai sobrar para os BRICS. Para quem não sabe, os BRICS só é um bloco dos países emergentes. Então, gente, em suma, em resumo, vamos ver aonde vai parar, onde vai dar essa política trumpista. Que, a meu ver, os Estados Unidos é uma potência decadente. Em decadência, não decadente. É uma potência econômica em decadência. E última informação, para sair um pouco dessa análise apenas de tarifas, ontem o presidente norte-americano, Donald Trump, recebeu o primeiro-ministro de Israel. E o que ficou decidido? Que a faixa de Gaza já pertence, não é que pertence por fato e direito, vai ficar sob gestão e domínio dos Estados Unidos. Acabou de anunciar ontem, com visita do primeiro-ministro de Israel. A Casa Branca ficou decidido que a faixa de Gaza, a partir de hoje, a partir desse momento, vai ser gerida e comandada e dominada pelos Estados Unidos, pelas tropas americanas. Beleza? Então, inclusive, ele aconselhou até os palestinos a saírem da faixa de Gaza. E ele diz também para os países vizinhos, como o Egito, acolher essas pessoas, os palestinos, mas o Egito já disse que não quer. Então, gente, a geopolítica está uma confusão. Confusão que eu falo, está borbulhando de coisas, né? Então o Trump, gente, ele não veio à toa, ele veio para causar. Ele veio para, aos nossos olhos, talvez, para quebrar a paz global nesse aspecto, né? Isso também pode gerar uma série de questões importantes e pode refletir no Brasil também, tá, gente? Que isso é produto para uma outra análise. Beleza? Então, gente,
Espero que todo mundo tenha gostado desse vídeo de hoje. Nós estamos por aqui, buscando, se informando. Esse tipo de conteúdo, gente, dá trabalho para fazer, porque você tem que ler, tem que ficar atento ao que está acontecendo no mundo. Tá? Mas tudo isso é para buscar informações e trazer aqui para vocês. Vocês merecem. Então, em troca, vocês se inscrevam no nosso canal, aperte o sininho das notificações que vocês vão estar recebendo conteúdos novos assim que produzidos. Um beijo, até a próxima.